Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje eu venho trazer uma mensagem ao nosso coração, que ela vem diretamente de Deus. Deus tem falado comigo essa mensagem e eu estarei compartilhando com todos vocês, né? No livro de Salmos 55, nós vamos ler e meditar sobre um homem que perseverou em oração no meio da aflição. E a nossa mensagem hoje é: o que tem te afligido? Nós vamos ver o que Deus trouxe para nós nesta mensagem. O que Deus falou com esse homem. Esse homem era Davi. Davi, no meio da aflição, ele perseverou em oração. E é o que nós vamos fazer diante de situações, diante de adversidade. Deus é o mesmo de ontem, hoje, e Ele será eternamente. Assim como Davi perseverou em oração, Deus ouviu a oração de Davi, Ele vai ouvir a nossa oração também. Amém? Então vamos lá, acompanhem comigo na sua Bíblia, no livro de Salmos 55, versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Aqui Davi estava suplicando ao Senhor que ouvisse a oração dele. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. O que tem te aborrecido? O que você tem feito que tem tirado a tua paz? Você está em oração, assim como Davi, porque Davi, ele estava aborrecido, ele estava chateado com aquela situação que ele estava vivendo, mas ele colocou diante do Senhor. Ele disse que com furor aquilo aborrecia ele, e ele sabia que só o Senhor podia livrar ele daquilo. No versículo 4 diz assim: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror que me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressa-me a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Davi estava tão desesperado com aquela situação que ele queria fugir. Ele pediu ao Senhor que desse asas para ele poder fugir para bem longe, porque ele não queria ver aquela situação. O Senhor nos disse na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. E às vezes nos sentimos assim como Davi. Davi, na hora da aflição, ele estava clamando ao Senhor, ele estava orando ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava com medo. Ele queria fugir daquela situação, ele não queria passar por aquela situação. Ele estava pedindo para Deus, que desse para ele asas para ele voar, para ele não ver aquilo que estava passando. Ele disse que de dia e de noite andavam ao redor dela, e sobre os seus muros iniquidade e malícia estava no meio dela. No versículo 11 diz que maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Vamos ler agora no versículo 12. Pois não era um amigo que me afrontava, então o que eu teria suportado? Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Olha que forte, né? Talvez você esteja assim como Davi, né? Os inimigos, ele tem se levantado de todos os lados e você não está vendo uma saída.
O inimigo se levantou no casamento, na vida do teu filho, na sua saúde, e você não está vendo uma saída. Talvez o inimigo tenha se levantado na vida de um familiar e você tem orado, assim como Davi estava orando, clamando ao Senhor, só que ele estava com medo. E a confiança é quando você ora a Deus e você entrega nas mãos dele e descansa. O Senhor disse, descansa em mim, né? E às vezes não temos descansado. Temos feito a oração, mas queremos uma resposta rápida, ou às vezes queremos fugir dali para não ver. Nós não queremos passar por aquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um amor tão grande por cada um de nós, Ele tem um cuidado tão grande, tão especial, que Ele fala que nós precisamos passar pelo deserto. Nós precisamos aprender a glorificar o nome de Jesus. Como o nome do Senhor Jesus será glorificado se nós fugirmos, vivermos fugindo. Nós vamos falar também de Elias, que Elias, por causa de uma ameaça pequena, ele fugiu. E às vezes é necessário nós passarmos por isso. Você talvez não está suportando, né? Qual é o seu maior inimigo nesse momento? O que tem te afligido? O que tem tirado a tua paz? Precisamos colocar diante do Senhor, mas precisamos descansar. Aqui nós vemos que Davi, ele estava clamando ao Senhor, mas ele estava querendo fugir do problema. Ele não queria passar por aquilo, né? Vamos ler aqui no versículo 14. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos o engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Então aqui Davi, ele diz que ele clamava ao Senhor, ele praticava junto, ele ia à casa do Senhor, né? Ele estava junto ali. Talvez você está no nosso meio, você está orando, você busca, só que você está longe. No versículo 16 diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei a Ele, e ouvirei a minha voz. E Ele ouvirá a minha voz. Então Davi sabia de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele estava buscando, ele estava em oração, clamando ao Senhor, mas ele estava com medo de passar por aquela situação. Não tenha medo, meu irmão. Porque Deus, Ele cria situações que é para avivar nossa fé, para nos fortalecer. Deus, Ele traz situações para nós que nós precisamos acordar, despertar, né? Então Davi, ele falou que ele invocaria o nome de Deus e o Senhor o salvaria. Assim mesmo é o que Deus fará com cada um daquele que clamar. No versículo 18, Davi diz assim: livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus, Ele vai livrar você dessa situação que você está passando, independentemente do que seja, ou quantas adversidades têm se levantado ao mesmo tempo. Pode ter se levantado adversidade de todos os lados, mas o Senhor vai te livrar em paz. Você vai passar por essa situação, mas você vai ter paz dentro dos seus muros, dentro da tua casa, dentro do teu coração. Você vai ter paz e o Senhor vai te livrar. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Olha que forte o versículo 19. Deus, Ele vai afligir aquele que não quer nenhum compromisso com Ele, aquele que tem te perseguido, aquele que tem te afligido. A palavra de Deus diz que eles serão afligidos. Por quê? Porque eles não têm paz, eles não têm temor a Deus. Está falando aqui que Ele não quer nenhuma mudança. E Deus, Ele só pode fazer algo quando a pessoa quer,
quando ela quer uma mudança, uma transformação, aí Deus pode fazer algo por ela. Caso contrário, Deus não pode, porque eles não temem ao Senhor, né? Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Aqui está falando, né, que a boca deles era mais macia do que a manteiga. Olha, eles falavam, né, que você achava que é uma pessoa de Deus, mas não, havia guerra, estava tramando guerra contra você. O inimigo, ele estava tramando, colocou pessoas no seu caminho para te prejudicar, pessoas para tirar a sua paz. E aqui fala que há maldade no coração, né? Mas o Senhor, ele diz para você, lança o teu cuidado ao Senhor, o que tem te afligido, o que tem tirado a sua paz, o que tem tirado a sua alegria, lança no Senhor, que o Senhor, ele não vai permitir que você seja abalado. Ele vai te suster, ele vai cuidar de você. Olha o cuidado do Senhor. O Senhor, ele tem cuidado de ti em todo o tempo. O inimigo tem se levantado para tirar a tua paz, mas se você clamar ao Senhor, você recebe essa paz, a paz que excede todo entendimento. Você vai ter entendimento para lidar com essa situação, para lidar com o teu filho. Você vai ter entendimento para lidar com um familiar seu que está no hospital. Você vai ter entendimento para lidar com a sua família que está em desespero. Então clame ao Senhor. Como o Davi disse no versículo 16, está escrito, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. O Senhor te salvará dessa situação. Não fique em desespero, não se aflija porque você está orando, mas você vê ainda um familiar seu na bebida, porque você tem buscado ao Senhor e Ele ainda está lá. Deus está trabalhando, você só precisa confiar. Deus está enviando anjos para poder guardar, para poder salvar a alma do seu familiar. Fica em paz, pede sabedoria ao Senhor, para que o Senhor te dê capacidade de cuidar dessa alma. Deus, ele te escolheu, meu irmão e minha irmã. Deus, ele te chamou com um propósito. Deus, ele te escolheu para que você venha interceder pela sua família. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não se esconda, não tenha medo dessa situação que você está vivendo. O maior inimigo nosso é o medo, é o desânimo. Quando nós olhamos para o problema, logo vem o desânimo, os pensamentos ruins. Que adianta orar, né? Vem esses pensamentos. Assim, o diabo ele vai ganhando o território. E quando você vê, não tem mais forças para orar. O medo. Nós vamos falar de uma pessoa que tinha muito medo por causa de uma pequena ameaça. Ele se sentiu ameaçado e aí ele ficou com medo. Foi Elias. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, ele sentiu medo. Ele se escondeu em uma caverna por causa da ameaça de Jezabel. Quantas batalhas você já tem vencido? E por causa deste inimigo que se levantou, você está querendo se esconder. O desânimo também chega. Ele se sentiu desanimado, que ele chegou a pedir a morte. Veja que Elias era um homem cheio de fé. Por causa da ameaça, ele sentiu medo e desanimou. Diante daquela situação, Elias desanimou. Como você tem se sentido, meu irmão e minha irmã?
Diante dessa situação, você tem se sentido desanimado? Tem se sentido com medo? Deus enviou um anjo até Elias e disse a Elias: levanta-te e come, porque o caminho é muito comprido. Deus, neste momento, Ele está enviando a palavra. É o alimento dele para o que você precisa para você poder caminhar, para você se levantar. Deus, Ele fala: se levanta. Deus, Ele fala com aquele que está em pé. Amém? Então olhe para Jesus. Davi, ele clamou ao Senhor no dia da angústia dele. Ele sabia que o Senhor responderia. Ele falou: eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Se você clamar ao Senhor nesse momento, Deus, Ele vai te salvar. Ele vai salvar a tua família. Ele vai te tirar dessa situação, independente do que tem se levantado contra você. O que Davi fez para vencer os inimigos? Ele invocou ao Senhor e o Senhor o salvou. Ele orou ao Senhor dia e noite e o Senhor livrou em paz a alma dele. Mesmo diante das lutas, você vai sentir paz. Amém? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O justo é aquele que serve ao Senhor, é aquele que clama ao Senhor mesmo na hora da aflição. Ele está passando por luta, mas ele está diante do Senhor orando. Ele está buscando ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu compartilhei com todos vocês. Eu espero que Deus possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a tua casa, lhe dando paz, lhe dando alegria, lhe dando sabedoria para cuidar de você e da sua família, porque você também precisa de cuidados. Às vezes oramos por todos e se esquecemos de orar por nós. Você também precisa desse cuidado especial, essa busca, essa entrega ao Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração e encerrar a nossa mensagem. Querido Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, louvamos a Ti e Te engrandecemos, meu Pai, pois só o Senhor é digno de louvor e adoração. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Pai querido, eu venho agradecer a Ti por esta mensagem. Eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Meu Deus, e pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoe a fraqueza do nosso coração. Perdoe, meu Deus, a nossa falta de fé. Porque às vezes, meu Deus, o Senhor tem falado conosco para lançar no Senhor todos os cuidados e descansar, ter paz. Mas às vezes olhamos para a adversidade e não conseguimos, meu Deus, não conseguimos ter paz. Mas nesse momento, meu Deus, nós entendemos a mensagem do Senhor. Meu Deus, e eu quero pedir a Ti, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, meu Deus, na Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, porque o Senhor disse que quando nós invocar a Ti, o Senhor nos salvará. Meu Deus, o Senhor livrou a alma de Davi, meu Deus, em paz. O Senhor deu paz a Davi. E eu peço a Ti nesse momento, dê paz, meu Deus, ao coração dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Talvez ela está se sentindo aflita, ela está se sentindo angustiada, meu Deus, com tanta luta. Meu Deus, e aqui o Senhor está falando, meu Pai, não do ímpio. O Senhor está falando daquele que Te busca, aquele que Te serve. Talvez ele está angustiado, meu Pai. É luta após luta, meu Deus. Ele tem orado. E assim como Davi orou ao Senhor, meu Deus, muitos inimigos se levantou contra ele. Não foi um, meu Pai, porque ele disse que se fosse um, ele teria suportado. Ele teria passado por aquilo. Mas foram muitos. E muitas pessoas, meu Deus, também estão se sentindo assim. É muitas adversidades, é no casamento, é na família, é o filho, meu Pai, rebelde, é o desemprego, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, entra, Senhor, com providência, meu Pai.
Entra, Senhor, neste lar, entra neste coração, meu Pai. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor entrou e houve salvação, meu Deus, naquela casa. Que haja salvação, que haja paz, que haja alegria dentro desta casa, meu Pai. Esta pessoa que está ouvindo a oração, que ela receba neste momento o Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, que ela receba a paz do Senhor, que ela receba a alegria. Meu Deus, e que ela passe por todas as lutas, as adversidades, confiando em Ti, entregando a Ti, meu Pai, todos os dias, meu Deus. Ah, meu Deus, a vida dela, a vida do familiar. Que ela entregue a Ti, meu Pai, tudo, meu Pai. E que ela venha receber do Senhor a alegria. É o que eu te peço, Espírito Santo, nesse dia de hoje. Que haja paz dentro dos muros, meu Deus, desta pessoa. Que haja paz dentro do coração desta pessoa. O Senhor disse na Tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos transportou a uma cidade que não tinha paz, para que nós orássemos por ela, e na paz dela nós teríamos também. O Senhor nos entregou, meu Deus, nas nossas mãos, pessoas aflitas, pessoas presas, meu Pai, no vício, pessoas presas, meu Deus, num leito de um hospital, para que nós possamos orar por eles. E eles recebam a paz do Senhor, eles recebam a alegria do Senhor, meu Pai. E nós também teremos paz, nós também teríamos paz. Ô Jesus, eu entrego nas Tuas mãos essas vidas. E eu creio, Jesus, que a paz do Senhor está, meu Pai, com eles. Eu creio, Jesus, que eles receberam o Teu Espírito Santo neste momento. O Senhor disse, eu vou para o Pai, mas a minha paz eu vos deixo. O Senhor deixou a paz, o Senhor deixou a alegria. Muitos não têm encontrado essa paz, meu Deus, porque está focado no problema. Mas que hoje, meu Deus, eles recebam, meu Pai, esta palavra como um refrigério para a alma deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles possam lutar, que eles possam perseverar em oração, meu Pai. Elias sentiu medo, ele se sentiu desanimado diante de uma ameaça. Ah, Espírito Santo, ele fugiu, meu Pai, da Tua face, ele se escondeu, meu Deus. Mas o anjo do Senhor entrou lá, meu Deus, onde Elias estava, naquela caverna. E o Senhor mandou ele ficar de pé. Se levanta, Elias, se coloca de pé, come, bebe, porque o caminho é muito comprido. Assim o Senhor, meu Deus, está entrando neste lar nesse momento. O Senhor está entrando, meu Deus, com a Tua palavra, com o alimento para a alma dessa pessoa. Que ela se alimente da Tua palavra. Meu Deus, que ela se levante, meu Deus, e que ela continue a caminhada, meu Deus, porque é muito comprido o caminho. O Senhor vai sustentar ela, meu Deus, em todo o tempo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos. Eu entrego este dia nas Tuas mãos e consagro tudo ao Senhor. O Senhor disse, consagre-me tudo a mim e os seus planos serão estabelecidos. Eu consagro essas vidas ao Senhor. Eu abençoo essa casa, essa família. Eu abençoo, Jesus, a minha vida, a minha família. Eu abençoo tudo que o Senhor, meu Deus, colocou na minha mão, meu Pai. Em o nome de Jesus, desde já eu te agradeço, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos na graça do nosso Senhor Jesus.